e aperfeiçoar a unidade da tua fé para a vida espiritual e também buscar todos os desígnios e propósitos da vida espiritual, que é a principal e a mais importante entre todas as outras. Amém? Porque Deus, Ele é Espírito e quer que todos os seus servos, os adoradores que se aproximam dele, busquem Espírito em verdade. Em nome de Jesus, fiquem todos de pé e vamos iniciar o nosso santo culto. Cante todo o seu coração assim comigo. Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida, o pão nosso de cada dia, que traduz essa melodia, com fé, um fôlego santo, que cura, liberta de Deus, pelo Consolador, um fôlego santo, que cura, liberta de Deus, pelo Consolador. Repita e cante com fé assim comigo de novo, todo o seu coração. Espírito Santo, meu bem, e a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, com fé, que traduz essa melodia, o fôlego santo, que cura, liberta de Deus, pelo Consolador. Com Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus, iniciamos na tua presença o dia de domingo. Aqui na Salvação Universal pela manhã, nós estamos aqui para o crescimento e desenvolvimento da nossa fé, para o discernimento da vida espiritual, direcioná-la, melhor dizendo, para a vida espiritual. Sabemos da importância que tem as questões, como diz as Escrituras, a vida eterna e a salvação, uma comunhão, uma relação, uma intimidade com o Senhor. E claro, vivermos firmes e fortes segundo os desígnios e propósitos, mandamentos, preceitos, leis e juízos do Senhor Jesus. Porque assim como abraçamos a pé nele, queremos permanecer com ele até o fim, para não só recebermos as promessas vindouras, mas para que o reino do Senhor esteja dentro de nós e possamos ser realmente os teus testemunhos. Então, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, venha-nos lavar e remir o sangue do teu Filho Jesus, regenera a nossa alma por completo, na totalidade, ó Deus de Israel, e também venha nos dar a mente de Cristo, e venha também tirar de cada um de nós as nossas fraquezas, debilidades, deficiências e potencialidades, e que o Espírito Santo do Senhor possa realmente nos renovar, nos avivar, e possa realmente ser uma árvore que dá frutos, e frutos para o arrependimento, e frutos para o crescimento e benefício da tua glória e do teu poder, e que a nossa alma possa ser enriquecida. Então, glorifique o teu nome, meu Pai, nessa noite na nossa vida, nesse dia, e abençoe tudo quanto manifestarmos aqui, e que ao final de tudo, ó Deus de Israel, o Senhor venha receber como sacrifício a nossa oferta viva, e também diante de teus 24 anciões, que está presente a taça, né, ao Senhor, cheia da nossa orações, do nosso clamor, do nosso louvor, com cheiro suave e agradável ao Senhor. E que o Senhor, meu Pai, assim como naturalmente fez tudo para nós sermos honrados, abençoados, salvos, assim também devemos fazer. Que haja libertação, conversão, transformação e decisões importantes de todos nós, mas em teu favor, que tudo coopera para o bem daqueles que te invocam, daqueles que te amam. E o Senhor disse:
voltados para mim, eu me voltarei para vós outros. Então, é isso que nós queremos. Com toda a nossa vida e toda essa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Poderes acertar todos. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, como nós temos feito na salvação universal, no ministério do Apocalipse, a sétima estrela, a sétima igreja, mas o objetivo está bem além de apenas darmos a Deus o culto racional, mas o culto racional e solene e prestarmos a Deus tudo quanto é reverência é principal e o mais importante. Mas temos muitas coisas a fazer para o benefício e cumprimento da própria profecia. Então, hoje, sendo domingo, é a reunião que os espíritos, as vidas, aqueles que já têm uma fé, que já são libertos, já são batizados nas águas, aqueles que realmente entendem a importância de um dia totalmente separado para Deus, como é hoje, amém? Então, cuidarmos daquilo que é o mais importante da nossa vida espiritual. E aqui na salvação, nós queremos, e Deus também quer, que sejamos cristãos autênticos, nascidos do Espírito. Amém? Uma das grandes coisas que a salvação veio fazer e combater é o cristianismo religioso. Amém? Deus não quer aqui religiosidade e nem quer pessoas para contribuir para o crescimento devocional da igreja. Deus quer aqui pessoas que recebam a sua marca, a sua promessa, o seu espírito, o seu nome, e que realmente essas pessoas possam ter todos os direitos e privilégios assegurados para a eternidade e para a vida eterna. Amém? É isso que é o mais importante. Para que o cristianismo possa sobressair e assim ter, como está escrito, Jesus disse que o mundo seria dele e ele alguém viver Senhor por ele. Esse reconhecimento tem que vir e vai vir justamente pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pela nossa igreja. Amém? Você que me acompanha ou vai me ver pelo vídeo, pela plataforma, YouTube, Facebook, entenda a importância também de você vir à igreja. Precisa estar aqui, congregando e buscando em nome de Jesus. Agora, vamos falar sobre o dízimo. Você que é dizimista, trouxe o seu dízimo, traga aqui os seus 10%, amém? Dízimo é 10% de tudo que vem às nossas mãos e as primícias. Porque sempre argumentamos no período da doutrina da igreja, no culto, sobre o dízimo, porque o dízimo é uma das coisas mais importantes para a manutenção e sustento da obra de Deus. Amém? E a obra de Deus hoje só subsiste, amém? Por causa do dízimo. Sem dízimo, isso praticamente seria impossível, amém? Por quê? Porque nós vivemos num mundo material, onde tudo é material e tudo tem que ser realmente negociado, comprado, vendido, trabalhado. Amém? Então, Deus colocou isso, mas em um intuito de o povo que crê nele honrar a palavra dele e ele também abençoar, porque ele disse que abriria as janelas do céu e derramaria bênção semidista aos dizimistas. Amém, pessoal? E no mês de janeiro estamos fazendo aqui também o voto da vitória. Você quer ter alguma vitória na sua vida com o recurso da fé? Então você vem aqui, coloca o seu pedido, o valor de 100 até R$1.000. Amém? Qual é a vitória que você quer na sua vida? Então você faça um voto e creia de todo o coração. Amém? Nós vamos, na última semana do mês, queimar os pedidos. A gente traz a cinza aqui e faz o clamor com o povo. Amém? Alguém quer participar? Alguém quer o dízimo? Traga aqui na frente em nome de Jesus. E eu, naturalmente, quero pedir ao pastor Francisco para quem fazer oração pelos dizimistas em nome de Jesus. E pelos pastores. Ó Deus de Israel, em nome
nome de Jesus, abençoa esse dizimista da tua casa, abençoa a sua vida financeira, sua vida espiritual, prospera no seu trabalho, no seu comércio, abre as portas do trabalho para quem está desempregado, e dá vitória do teu povo, Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, aperta esse povo que dá honrada. Então, glorifica o teu nome e dá vitória, meu Pai. Faça valer a importância da tua palavra na vida dessas pessoas, que é o mais importante e o fundamental. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão abençoados. Agora, pessoal, em nome do Senhor Jesus, vamos à ministração da palavra de Deus. Amém? A orientação da palavra é importante para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Jesus chegou e disse, certa vez, quando ele olhou para o povo de Israel, logo a princípio do início do seu ministério, do seu trabalho na terra, amém? Para cumprir os propósitos do Pai, de Deus. Aí ele disse, esse povo sofre por não conhecer minha palavra e nem o meu poder. Então, ele viu o povo grande dor, grande sofrimento. E a perda do povo tinha, naquela época, como ensinamentos, apenas os preceitos, as leis de Deus. E por isso elas não eram honradas e não eram abençoadas. Mas o poder e a palavra, que é a verdade, eles não tinham. E Jesus assim queria passar. Amém? Então, para nós cristãos, é extremamente importante. Para todos, sem exceção. Aí vamos ler aqui no livro de Gênesis. Amém? Gênesis capítulo 6. Aqui diz a corrupção geral do gênero humano. Gênesis 6, primeiro versículo. Amém? Todos acharam? Gênesis 6. Antes de fazermos a oração, para afirmar o que eu estava falando, por isso Jesus, ele diz, o próximo conhecer minha palavra e meu poder. Ou seja, tudo quanto os cristãos, espíritos de Deus, as filhas de Deus, aqueles que já têm uma fé professa, são batizados nas águas, já são batizados no Espírito Santo, ou todos aqueles que estão nesse processo, precisam conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia. Mas existe uma diferença na Bíblia. Amém? E a verdade é que ela tem que ser dirigida pela boca do Espírito de Deus. Essa é a grande diferença. Então, Jesus, dizendo, quando disse, olhando, esse povo sofre de conhecer minha palavra e meu poder, estava se referindo ao quê? Porque eles ainda não estavam ouvindo o que Jesus tinha para falar para eles, dizer para eles. E por isso que a vida deles foi mudada. E eles sofreram. É assim que acontece com o povo. Tem muitas pessoas aí fora que você pode até falar da Bíblia para ela. Não, eu conheço Gênesis, Apocalipse, conhece tudo, sabe até pregar, falar, recitar, etc. Tem até a Bíblia lá na sua cabeceira da cama, lá no seu carro, lá no seu escritório, mas a Bíblia é apenas um livro religioso, porque a Bíblia só passa a ter vida ou só representa alguma coisa na vida de alguém quando esse alguém recebe pela orientação do Espírito de Deus e a pratica em nome de Deus, de verdade. Aí sim, a verdade vem para ela e ela é abençoada, a vida dela é transformada e passa a aprender os exercícios da fé. Vamos fazer a oração, concentre a sua fé no momento da administração da palavra. Ó Deus Santo, ó Deus de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, abençoa e orienta tanto a igreja quanto os ouvintes, né? Ou aqueles que estão participando, que vão participar, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, pela rede social. Faça que eles entendam a importância de conhecer a palavra, os significados, os valores que ela tem. Porque
o Senhor só pode transformar a vida de uma pessoa, o Senhor pode fazer que ela se enquadre ou se enverede pelos caminhos da verdade e pelos passos da fé, se assim ela fazer de acordo conforme a nossa orientação. Mas é necessário que desperte nela o interesse, o desejo pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da verdade. Então abençoe, meu Pai, tanto a igreja quanto esse povo, edifique, e que essas palavras tenham forças e poder, entendimento. Então, dá poder de concentração, de absorver a palavra, dar discernimento e também venha dar a mente de Cristo a esse povo. Arranque aquilo que obstrui a mente dela, a cauterização, a estagnação, tire todas as dúvidas do seu coração, da sua mente e dos seus pensamentos. Faça como o apóstolo Paulo disse: transformai-vos os vossos mentes pela renovação, transformai-vos os pensamentos pela renovação de vossa mente. Então, isso aconteça com pouco, em nome de Jesus, aqui me peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos usar primeiramente aqui na salvação, como nós temos orientado a semana de fé. Amém? Diz assim, porém, pela teologia, aqui, a corrupção do gênero humano. E aconteceu que com os homens que começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosos, e tomaram para si mulheres, e todas as que escolhiam. Amém? Então aqui, naturalmente, a gente já observa, né, que eles cresceram, se multiplicaram, né, e viram que nasceram filhas, eram formosas, então eles tomavam as mulheres que eles queriam, de qualquer forma. Então aqui já está provando que não havia nenhum tipo de lei familiar, né? Ou nenhum ciclo familiar, um vínculo familiar realmente. Apenas eles se uniam à mulher, tinham filhos e filhas, e escolhiam, né, e faziam o que tinham que fazer. Aí diz aqui no versículo 3: então disse ao Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o que? É carne. Porém, os seus dias serão com 120 anos. Amém? Então Deus observou que eles já estavam o quê? Se corrompendo, perdendo totalmente o procedimento dos princípios que deveriam ter. Aí Deus pegou e diminuiu a idade deles para 120 anos. Amém? Então Deus fez uma redução desse processo. Amém? Aí ele diz aqui: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus estavam as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estas eram os valentes que houve na terra, na antiguidade, os varões de fama. Ou seja, então ali eles formaram um povo, uma nação, né, famílias, e esses eram gigantes, valentes de fama da época. Ou seja, naturalmente eram aquelas pessoas que foram tornados guerreiros, né, e também traziam aquele tipo de coisa ruim, de coisa mal. Aí diz aqui no versículo 5: e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que toda a indignação dos pensamentos, do seu coração era má, continuamente. Amém? Então, ou seja, eles já começaram a fazer
são maus e praticar tudo aquilo que era ruim. Amém? Ou seja, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, então ali foi se formando a descendência, a humanidade. Amém? A humanidade foi crescendo, desenvolvendo, e como está escrito aqui, dizendo que eles começaram a se corromper entre eles, provocando uma corrupção generalizada, ou seja, total e completa. E tudo aquilo que eles faziam já não era o certo, era o errado, era o mal. Então, eles estavam totalmente corrompidos e o diabo, com certeza, e seus demônios já estavam introduzidos diante deles e desenvolvendo a sua natureza, como está sendo afirmado aqui. Aí aqui diz aqui: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o quê? Um homem sobre a terra, e pesou no quê? No seu coração. Então Deus viu que todo aquele povo da antiguidade estava corrompido e não havia preceitos, leis, mandamentos, regras, normas para eles. O que vinha no seu coração, como diz aqui, continuamente era o que? Era mal. Então, ou seja, tudo aquilo que o diabo e seus demônios mandavam eles fazer, eles faziam. Se era para matar, te matavam. Se era para destruir, eles destruíam. Se era para pegar o filho, a filha de um e de outro, e eles faziam. Se, por exemplo, o pai e a mãe coabitavam entre eles, né? Aí tinha filhos e filhas hormônios, cresciam. Então o pai podia pegar a filha, ou a mãe também poderia pegar o filho, e ambos ter o mesmo tipo de procedimento. Então eles estavam totalmente corrompidos, sem uma regra, sem base. Então, ou seja, imagine Deus do alto, do mais sublime, olhando e vendo pelo céu tudo perfeito, tudo correto, e ver a criação dele nesse estado, dessa forma. E na época da antiguidade, tudo era o início, tudo era o começo. Então as coisas eram melhores, eram maiores, eram mais fortes, a qualidade era melhor, e também acredito que o mal também não tinha limites. Ele produzia tudo aquilo que ele tinha que produzir, que era a maldade, e acredito que foi a partir de aí que ele começou a iniciar realmente a sua natureza, que toda estágio, maligna, perversa, né? E também transgressória, que é a pecaminosa, para produzir no homem e aí sim formar aquilo que ele quis formar, o seu reino, o seu domínio sobre a terra. Aí diz aqui no versículo, né? E aí no versículo 7, aí Deus olhou e se arrependeu, pesou no coração dele. Então fiz o homem certinho, mas algo não transcorreu como transcorreu, e aquilo que já estava previsto aconteceu. Aí diz aqui: e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que fez, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de te haver feito, ao te haver feito. Aí diz aqui no versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Então, por esse processo aí, o homem se corrompeu, e Deus iniciou o processo de destruir toda aquela humanidade. Por quê? Porque não havia um plano de salvação para eles. Amém? Não havia um plano de como estabeleceu inicialmente. Detalhe: aí houve uma luz do quê? Do fim do túnel, vamos dizer assim. Ou seja, Noé achou graça diante dos olhos de quem? De Deus. Então, ou seja, daquela humanidade todinha, só Noé foi o único capaz de estar enquadrado dentro dos princípios que Deus havia iniciado, dado a quem? A Adão e Eva. E aquilo foi passado como ensinamento e como cultura. E Noé preservava aquilo com quem? Com a sua família, naturalmente.
Mas toda a humanidade daquela época estava o quê? Corrompida. Então Deus iniciou o processo de destruir a humanidade e através de Noé, aí sim, iniciar o fim do propósito, plano da salvação. Amém? Hoje, pela palavra da fé, para nós cristãos hoje, tudo que somos, tudo que podemos ter ou ter, graças a quem? A esse plano de salvação. Esse plano de salvação foi justamente como diz aqui no relato do texto do livro de Gênesis. Ou seja, e Deus se arrependeu e pesou o que? No seu coração. Mas Deus viu em Noé a oportunidade naturalmente de iniciar esse plano e propósito da humanidade, da salvação. Ou seja, ele entendeu que mesmo que a grande maioria se corrompa, é o que nós vemos aí fora, né? O ser humano tem mais tendência a fazer o que é errado do que é certo, porque tudo lhe é propenso e é propício, é mais fácil do que você ver poucas pessoas fazendo aquilo que é certo, que é correto. Então, ele entendeu que no coração do homem, ou seja, mesmo que a corrupção, mesmo que o pecado, mesmo que as obras do diabo, mesmo que tudo aquilo que pressione sobre ele, lhe impõe, ou lhe persiga, ou faz pressão, ele ainda pode manter o seu coração limpo, o seu coração reto, e não o quê? Se corromper. Foi isso que ele viu através de Noé. Então, para nós cristãos, pela palavra da fé, esse plano da salvação só entrou na vida da gente, graças ao coração de quem? De Noé. E aí Deus iniciou todo o processo, e foi até Abraão. De Abraão ele fez uma nação, essa nação ele constituiu como sua propriedade pessoal, individual, exclusiva, particular, entre as outras nações, porque Deus não impediu, né? Como diz aqui, logo no primeiro versículo aqui, ó. E aconteceu que com os homens começaram a se multiplicar. Ou seja, Deus não impediu o quê? Que Noé, com a sua família, deixasse o quê? De se multiplicar. Eles foram salvos, né? Foram agraciados, porque não morreram, não foram destruídos com a primeira humanidade que estava corrompida, como você acabamos de ler. Então, eles voltaram a se multiplicar de novo. E aí, foram se formando a terra novamente. Só que Deus precisava o quê? Orientar alguém, ensinar alguém, ter aquele alguém sob o seu controle, sob o seu poder, sob o seu domínio, como iniciou com Adão e Eva, correto? Para iniciar o plano da salvação, da vida eterna. Ou seja, o plano de buscarmos para a eternidade e restabelecer, reconciliar o homem com Deus, novamente com ele. Aqui nós precisamos fazer, precisamos entender. Então, para nós cristãos, e vocês gentios, você que me acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, que precisa entender a importância de se voltar, de se entregar para Deus, de vir à igreja, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal da sua vida e ter uma vida com Ele, na presença dEle. Amém? Diante da onde? Do seu altar, da sua igreja. Amém? Porque Deus, Ele determinou não interromper o crescimento, a multiplicação da humanidade, mas Ele fez o propósito começando por quem? Por Noé. E através de Noé, tudo que existe hoje, graças a esse plano e esse propósito de salvação. Então, Deus só pode salvar as pessoas, ou pode mudar a vida de umas pessoas, se as pessoas buscarem fazer aquilo que tem feito para a vida eterna e para a salvação. Aí a vida dela muda e a vida dela se transforma. E ela passa a seguir os ensinamentos, os passos de orientação do Senhor Jesus. Como ele falou, né, aqui no versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor, haver feito o que? O homem sobre a terra. Pesou-lhe no seu coração. Viu o Senhor que a maldade do homem
se multiplicaram, o versículo 5, sobre a terra, e o que todos a indignação dos pensamentos do seu coração era amar continuamente, ou seja, é o que acontece com todo mundo aí fora, amém? Ou seja, por que o povo sofre? Por que o povo morre? Por que o povo é destruído? Por que as pessoas não crescem, não desenvolvem, não vai para frente? Por que a vida delas não muda? Porque elas só maquinam a maldade, a perversidade e a destruição. E Deus não é a favor dessas questões, assim daquilo que Ele quer, a justiça, os seus preceitos, os seus juízos, a sua justiça, os seus princípios, amém? É o que nós ensinamos aqui. Então, para ter uma vida com Deus, é necessário que eu e você vivam o que? Uma vontade de Cristo, largando o que? Todo pecado, toda iniquidade, toda maldade, toda perversidade, amém? Largando os maus desígnios e pensamentos do coração, deixando de praticar a vontade da carne, do diabo e seus demônios, amém? Como bebedice, glutonaria, feitiçaria, porfias, mau pensamentos, malícia, prostituição, avareza, palavras torpes, maus pensamentos, maus desígnios, todas essas coisas que não provém de Deus. Ou seja, aquele que diz que ama o Senhor, que ama a Deus, que tem fé em Deus, mas odeia o seu irmão, tem algo contra o seu irmão. Então isso é aquilo que não agrada a Deus, que desagrada. E isso impede que essas pessoas tenham uma oportunidade de serem salvas, de ter um encontro com Deus, o Espírito de Deus, o amor de Deus. Amém? Então, para nós cristãos, o que cada um de nós fizemos, largamos o mundo aí fora e nos convertemos ao Senhor Jesus e nos entregamos e o aceitamos aonde? Firme e forte nos desígnios e propósitos da doutrina da igreja e dos pensamentos de Deus. Então Deus nos livrou de tornarmos o quê? Perdidos e sermos destruídos pelo diabo e seus demônios desse mundo. E a nossa vida mudou e transformou. E aqueles que estão aqui precisam fazer isso. Você que está me ouvindo e me assistindo pelo Facebook, deve fazer a mesma coisa. Amém? Porque a religiosidade é um princípio normal. Você vai lá, você faz aquilo que se pede, aquilo que se manda, você faz aquele rito, aquele ritual, você faz aquele processo todo de cerimônia, toda aquela reverência. Mas se dentro de você há mau pensamento, há maus desígnios, você pratica coisas erradas, então tudo isso é cancelado, é anulado diante do que você faz a respeito disso. De ser religioso, cheio de